Nós vamos resolver aqui exercícios de termoquímica. Esse primeiro exercício, classifique os fenômenos como endotérmicos ou exotérmicos. Olha a fusão do gelo. Quando eu derreto o gelo, eu tenho que tirar energia do meio para que o gelo passe para o estado líquido. E isso é endotérmico, porque eu tenho que acrescentar energia. A evaporação da água. A água, quando evapora, vai do líquido para o gasoso. Então, ela vai de um estado de menos energia para outro de mais energia. Eu preciso pegar a energia do meio para isso acontecer. Outro fenômeno que é... Olha a vaporização do mercúrio líquido. O mercúrio líquido, ele é líquido e vai para o gasoso. Então, ele vai para um estado que exige mais energia. Ele precisa pegar a energia do meio para isso acontecer. Então, precisa entrar energia no sistema. Endo para dentro, endotérmico. Condensação do vapor. Olha, o vapor é estado gasoso. Condensar é o gasoso ir para o líquido. Então, você vai de um estado que tem mais para um que tem menos energia. Você vai precisar, no final, de menos energia. E aquela energia a mais, você vai jogar fora. Você vai colocar para fora. Exo quer dizer para fora, exotérmico, energia para fora. Por isso a condensação do vapor d'água é exotérmico. Olha, do sólido para o vapor, você precisa captar energia. Então é endotérmico. E do líquido para o sólido, lembrando a última, letra F, você vai de um estado de mais energia para um que precisa de menos energia. Porque é sólido, líquido e gasoso, o sentido da energia. Porque onde tem mais movimento, tem mais energia. Então, quando você vai de um estado que tem mais para um que tem menos energia, você joga a energia para fora durante o processo, e o processo é exotérmico. A letra F. Vamos adiante. Considere a equação termoquímica. Atenção todos. Eu digo termoquímica porque eu indico todos os estados físicos ou a situação alotrópica do elemento. Eu indico os detalhes entre parênteses. Isso é uma equação termoquímica? Basta? Não. A equação termoquímica, além de você dizer as situações ou estados físicos bem declaradamente, você ainda coloca o ΔH. ΔH é igual a menos 70,9. Você escreve isso na frente da equação. A equação tem que estar balanceada. E neste caso aqui, sim, eu uso esse símbolo de vai e vem, porque é uma reação reversível, mas nem todas são. Represente graficamente o fenômeno. Bom, o ΔH negativo me diz que é uma reação exotérmica. E você deve representar aqui aquela representação gráfica para exotérmica, para reação exotérmica, onde a energia começa num patamar mais alto e termina num patamar menor. Determine se a reação é endo ou exotérmica. Então, já determinamos pelo sinal. Numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos é, olha aí, endotérmica. Você começa num patamar menor e vai para um patamar maior porque você capta a energia do sistema. Então, a energia dos produtos é maior que a dos reagentes. Letra C é a resposta correta. Dadas as substâncias, indique se a entalpia padrão é zero ou diferente de zero. Gente, quando que é zero? Quando a substância... Veja bem, só é zero para substâncias simples. Mas um mesmo elemento pode apresentar várias substâncias simples diferentes, que é a alotropia. Chamamos isso de alotropia. Então, você tem que verificar se é uma substância simples e se o elemento está no estado mais comum. Se isso ocorrer, teremos, então, entalpia padrão zero. Vamos lá? Átomos de oxigênio, negativo. O oxigênio se apresenta como moléculas de 2 em 2.
Moléculas de gás nitrogênio, positivo, é 0. É o estado holotrópico mais comum. Diamante, não é mais comum, não. Aqui não é 0. Grafite, é 0. E assim por diante é que você responde esse tipo de questão. Tá? Você tem que ver se o cara está no estado holotrópico mais comum. E outra, se fosse uma substância, olha só, se fosse uma substância composta, não seria 0 de jeito nenhum. Cuidado aqui, por exemplo, ó, alumínio fundido. Ele não, o normal dele não é ser líquido, é ser sólido. Então, por isso que o alumínio sólido é 0, líquido já não é 0. ΔH para o processo será chamado de... Olha só, temos aqui uma reação de combustão completa. Quando você reage com o O2 produzindo CO2 mais água, é combustão completa. A combustão completa dessa substânciazinha que você aqui vê é a combustão da glicose, é a respiração humana. Nossa respiração produz CO2 e água. Olha o CO2 aqui, um óxido ácido, né? Será que quando nós usamos máscara, ele não fica retido ali demais nas nossas narinas, né? E quando praticamos atividades físicas com máscara, será que não seria melhor não praticar? Aí uma questão que na pandemia está levantada e não está fechada de jeito nenhum. Quando falta oxigênio, nós fazemos a combustão incompleta e produzimos monóxido de carbono. Será que a máscara, numa atividade física que precisa de tanto oxigênio, não vai obstruir a entrada de oxigênio suficiente e não vai produzir monóxido, que é um veneno? Né? São questões para serem ainda respondidas. Então, nós temos aqui um calor de combustão. Letra A é a resposta. Nunca se esqueça. Dentro de você ocorre uma queima, uma combustão que te mantém vivo. E essa combustão é a respiração. Por que você não pega fogo? Porque a energia liberada, ela não é jogada no seu corpo de uma vez por todas, porque senão você queimaria. Essa energia, o corpo tem um mecanismo todo especial para separar a energia de cada mol de glicose que é queimado em pacotinhos menores de energia que são colocados nas moléculas de ATP, onde nas ligações entre os grupos fosfato é colocada essa energia que é liberada aqui. Tá? É isso que nos salva da gente pegar fogo. Calor de combustão do eteno está dado aí. Que massa em gramas de eteno devemos queimar para obtermos 1.753,44 quilocalorias, dada a massa molar, representado pela letra M maiúscula. Muitos representam M maiúsculo para representar mol por litro. Não, M maiúsculo na química representa a massa molar. Olha só, um mol tem isso. Como é que eu sei? Porque o ΔH da combustão nos diz que eu libero essa quantidade de energia por um mol de eteno queimado. Se eu quero obter 1.753,44 quilocalorias, quantos mols de eteno eu precisarei? Um mol me dá esta quantidade de quilocalorias. X mols me dá, então, a quantidade de quilocalorias que eu desejo. É assim que eu vou descobrir a quantidade de mols de eteno que eu preciso. É lógico que é mais do que 1, mas é menos do que 10. Eu percebo aqui, né? 1 mol libera 337 quilocalorias. 2 mols vai me liberar mais de 660 quilocalorias. Então, eu faço a regra de 3 e descubro o valor de X. Quantos mols eu preciso de eteno para esta obtenção?
Agora, a pergunta é qual massa em gramas, não é o número de mols. Não é a quantidade de matéria, que é a mesma coisa que o número de mols. É a massa. Então, quando você obter aqui o X, que é o número de mols, você terá uma nova regra de 3. Um mol tem 28 gramas. O número de mols que eu tenho, que é X, terá uma massa M. E com esta segunda regra de 3, é que nós finalizamos este exercício. Bem, continuando então, tá? Veja agora este exercício. Grafite mais O2 dá CO2, está aí o ΔH. Diamante mais O2 dá CO2, está aí o ΔH. Reações exotérmicas, ΔH negativo. Qual a quantidade para transformar grafite em diamante? O que você tem que fazer aqui? O cara quer o ΔH, é que ele quer saber a quantidade de energia necessária para transformar uma quantidade de grafite em diamante. Então é o seguinte, o cara quer informações sobre a reação carbono-grafite virando carbono-diamante, grafite virando diamante. Você tem que buscar essa reação. Olha, esse é o passo. O cara te dá reações e te pede sobre outra. Isso é o indício de que estamos lidando com a lei de Hess. Como é que eu resolvo isso? Eu devo pegar as reações que ele me deu e chegar na reação que é a reação alvo. Como que eu faço isso? Então, isso é a lei de Hess. Repito, não é o Hess da rodoviária de Piedade, que lá foi prefeito de Piedade. Aqui é o outro Arthur Hess, que inventou essa, na realidade, né, mais do que isso, foi um grande estudioso da termoquímica. Gente, repito, o exercício te dá reações com seus ΔHs e te pede o ΔH de outra. Essa doideira é a lei de Hess. Como que eu resolvo isso? Eu devo sempre pegar as reações que o cara me deu, virar elas de ponta cabeça, somá-las da maneira que for necessária para chegar à reação que eu quero. Eu quero grafite virando diamante. Sabe o que eu faço? Olha só. Grafite tem que estar do lado dos reagentes e diamante do lado dos produtos. Então, para eu somar e a reação final ser grafite dando diamante, na hora da soma, o diamante tem que estar do lado dos produtos. E para isso acontecer, eu tenho que inverter a segunda reação. Vamos ver? Olha aí, eu inverti a segunda reação. Do jeito que ela estava, o ΔH era menos 94,5, agora é mais 94,5. Então, o que eu precisar manejar na reação, eu faço o mesmo para o ΔH. Se eu inverto a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Se eu tiver que multiplicar uma reação por 2, aí todo mundo é multiplicado por 2 e o ΔH também. Se eu tiver que dividir alguém por 2, divido todo mundo por 2 e o ΔH também. Então, a lógica é a seguinte. O ΔH, segura essa aí, o ΔH é farinha do mesmo saco. Então, o que acontecer com todo mundo, acontece com ele também. Ele não é da família real, ΔH, uma coisa assim. Parece até que ele veio do Egito, ΔH, mas não tem nada. O que acontecer para os irmãos da reação vai acontecer com ele. Se você lembrar disso, você vai acertar. Então, veja que eu inverti a segunda reação, inverti o ΔH. Agora eu posso somar as reações. Olha o que vai acontecer. Vai cortar CO2 com CO2, O2 com O2 e vai sobrar o quê? Grafite dando diamante. Quando que as coisas cortam? Quando? Porque muita gente nunca fez uma soma de reações. Você coloca uma reação embaixo da outra. O que está do mesmo lado vai cair na soma das reações como
os reagentes ou os produtos dessa soma. Substâncias iguais em lados opostos são cortadas, porque se tem O2 sendo recebido e sendo dado, então dá na mesma, o balanço é zero. Se tem CO2 sendo produzido e depois consumido, o balanço é zero. Mas lembre-se que aqui tem um CO2 sendo produzido e um CO2 sendo consumido. Por isso que vai cortar bonitinho, ele vai desaparecer, o mesmo para o O2. Às vezes, o balanço será diferente. Olha aí o que vai acontecer. Eu vou cortar esses caras. E aí eu vou obter grafite dando diamante. E o ΔH da reação final, qual será? Aquilo que eu faço repercute no ΔH. Porque agora, nesse momento, eu peguei as duas reações e somei as reações. O que vai acontecer com o ΔH? Vamos somar também. Por isso que o ΔH final, o ΔH da reação-alvo, é a soma dos ΔHs 1 e 2, né, das reações intermediárias, e isso dará mais 0,4, mas veja que vamos responder com o número de algarismos. 3 algarismos, então a resposta será 0,400 quilocaloria por mol de grafite. Isso é a lei de Hess. Muito bem. Pessoal, vamos aqui. A lei de Hess é super importante. Se for para vestibular, vai cair em todos os grandes. FUVEST, Unicamp, Enem. Sempre cairá, sempre. A lei de Hess resolve problemas enormes na termoquímica. Quando você faz esse método de obter o ΔH a partir das energias de formação, o que está por trás disso também é a lei de Hess. Também é a lei de Hess que está por trás disso. E agora, com o conhecimento da lei de Hess, o conhecimento de que ela existe, né? Você não vai falar que você viu esse exercício e agora você já sabe a lei de Hess. Não. Com o conhecimento de que a lei de Hess existe, com uma ideia básica aqui do que é a lei de Hess, agora, o que você faz na termoquímica? Depois de ver os métodos de calcular ΔH, falar de entalpia, falar do gráfico e falar da lei de Hess, só há uma coisa a se fazer na termoquímica: fazer exercícios de vestibular, porque de teoria é até aqui. Então agora vamos para uma série de exercícios.